Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar a potenciação de números inteiros com a professora Werlane Abreu. A gente vai iniciar com a nossa definição. O que a gente vai observar aqui na nossa definição? Primeiro, o que é potenciação? Potenciação é quando a gente tiver um número que está elevado a quem? A outro, e eu vou realizar esse cálculo. No nosso exemplo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter A, que a gente vai chamar de quem? Da nossa base. E a gente também vai ter quem? O N. Quem é esse N? É o nosso expoente. O que vai acontecer? Como é que eu vou realizar esse cálculo? Eu vou pegar essa base, que é A, e vou multiplicar a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Como é que é N? A gente vai multiplicar o quê? Infinitamente, fatores iguais. Eu coloquei o A somente para definir o que é potenciação. Quando a gente estiver estudando com números concretos, vocês vão observar como é simples e fácil para vocês resolverem. Não precisam ficar preocupados, deixar de assistir o vídeo, não. Assistam até o final. Aqui eu estou só definindo o que é potenciação. É um número que está elevado a quem? Está elevado a outro número. E eu vou definir o quê? Eu vou definir o número como base e quem está elevado eu vou definir como expoente. Como é que eu vou realizar esses cálculos, professora? Eu vou pegar essa base e vou multiplicar a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Então, eu vou pegar essa base, que é A, e vou multiplicar a quantidade de vezes que aparecer meu expoente, que é N. N fatores iguais, já que N é um número infinito e eu não sei quem é. Então, aqui eu estou somente definindo o que é potenciação. É A elevado a N. E como que eu calculo? Eu vou pegar esse A, que é um número que eu tenho, e vou multiplicar a quantidade de vezes que o expoente aparecer, tá bom? Não fiquem preocupados, que já vocês vão ver como é fácil a gente poder resolver um cálculo de potenciação. Daqui vai surgir duas definições que a gente vai ter de potência. Todo número elevado a zero vai ser quanto? Vai ser 1. Então, por regra, a gente vai ter o quê? Que todo número elevado a zero vai ser 1. E todo número elevado a 1 vai ser quanto? Vai ser ele mesmo. Tá bom? Como calcular uma potência? Uma pergunta boa que a gente vai observar agora. Para a gente calcular uma potência, primeiro a gente vai identificar no nosso problema quem é a base e quem é o expoente. Eu tenho a base, que é o primeiro número, e o expoente é o número que está elevado. Podemos dizer que é um número que está em cima do outro, que é o expoente. O que depois a gente vai fazer? Depois a gente vai multiplicar a base, a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Então, eu já identifiquei quem é a base, já identifiquei quem é o expoente. Depois, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a minha base, observe, eu vou multiplicar a base, a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Muito cuidado nessa parte. Depois, eu vou fazer o quê? Calcular as multiplicações. Depois que eu calcular as multiplicações, o que eu vou fazer? Vou chegar na nossa resposta. Esses daqui são os 4 passos que você deve seguir. Primeiro, você vai começar essa questão como? Identificando a base e o expoente. Depois, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar a base, observe, multiplicar a base, a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Depois, você vai fazer o quê? Depois, você vai calcular as multiplicações. E vamos chegar na nossa resposta. A primeira parte de potência que a gente vai estudar, a gente só vai estudar a potência de base positiva. Se a potência de base positiva, o resultado que você vai encontrar vai ser positivo, tá bom?
A gente vai para o nosso primeiro exemplo. Calcule mais 2 elevado a 3. A gente vai iniciar por qual passo? A gente vai iniciar identificando quem é a base e quem é o expoente. Tá bom? Como que eu vou saber quem é o expoente? É o número que está em cima do outro. Eu posso observar que eu tenho o número 2 e em cima desse 2 tem quem? Tem o 3. Então, a base vai ser mais 2 e o expoente vai ser 3. Depois eu vou fazer o quê? Depois a gente vai calcular. Como que a gente vai calcular essa potência? A gente vai multiplicar a base e a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Então, quem é minha base? É mais 2 elevado a 3. Então, eu vou multiplicar mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Já feito isso, identificando a base, que é mais 2, identificando o expoente, que é 3, vou fazer o quê? Vou multiplicar a base e a quantidade que o expoente aparecer. Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Depois eu vou fazer o quê? Vou realizar as multiplicações. O que eu falei anteriormente? A gente vai trabalhar só com base positiva. Então, o resultado vai ser o quê? Vai ser positivo. Como a gente tem todos os números positivos, a gente já sabe o quê? Que o resultado será positivo. Vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a nossa resposta vai ser quanto? Vai ser mais 8. Vocês têm que sempre o quê? Observar esses passos que vocês vão conseguir o quê? Resolver os problemas de potência. Gente, vamos para o nosso segundo exemplo. Calcule quanto que é mais 4 elevado a 2. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Identificar os dados. Quem são os dados da nossa questão? Sempre será identificar a base e o expoente. Quem é a base? A base é mais 4. Quem é o expoente? É 2. Como que a gente vai fazer na nossa questão? Primeiro, a gente vai multiplicar a base. Ó, vou multiplicar a base, a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Então, eu vou pegar a base, que é mais 4, e vou multiplicar ela quantas vezes? 2. Por que eu vou multiplicar 2 vezes essa base? Porque o meu expoente é o número 2. Eu vou multiplicar 2 vezes, mais 4 vezes mais 4. Depois eu vou fazer o quê? Realizar as multiplicações e observar os sinais. A gente está trabalhando somente com sinal positivo. Então, o resultado que vocês vão encontrar será positivo. Depois eu vou fazer o quê? Vou multiplicar os nossos números, 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Então, 16 é a nossa resposta. Para vocês resolverem problemas envolvendo potência, vocês sempre vão seguir esse passo. Primeiro, vocês identificam a base, identificam o expoente. Depois, vocês vão pegar a base e multiplicar a quantidade de vezes que o expoente aparecer. Depois, vocês vão realizar as multiplicações e chegar na resposta.